Olha, nós queríamos abordar hoje um assunto tão polêmico, quer dizer, não é polêmico, mas para quem não entende de Umbanda, Candomblé, é sempre uma visão meio deturpada. Exatamente, né, João? É sobre a utilização de álcool, né? Não sei quem foi que disse que o Exu Tranca-Rua das Almas sempre diz o seguinte: se eu quisesse beber, eu não vinha fazer isso num terreiro de Umbanda, mas eu iria buscar os alcoólatras nos bares como fazem os obsessores comuns. Pois bem, dirigir uma gira de Umbanda não é tarefa muito fácil. A sensibilidade humana, ela extrapola muitas vezes o bom senso, a habilidade dos dirigentes. E até os dotados com essas virtudes cometem erros, às vezes com efeitos bombásticos nos médiuns, mesmo aqueles já desenvolvidos. Exato. E aí entra justamente a utilização da bebida alcoólica, porque servir bebida alcoólica a uma entidade requer uma série de conhecimentos para evitar que os médiuns sofram consequências desastrosas, principalmente ficar embriagado. O que acontece, muitas vezes, liquida a confiança de um médium. E por que isso acontece? Bom, vamos dar uma esmiuçada nesse tipo de problema. Desde que eu era criança, na Umbanda, eu sempre ouvi falar, o fulano de tal recebe um guia e ele é capaz de beber uma garrafa de cachaça, 2 garrafas de cachaça e não ficar alcoolizado. Sim. Pois bem, gente, o álcool nos trabalhos de Umbanda, entre outras funções de magia, na realidade acaba, em muitas vezes, embriagando o médium. E quando ele chega a esse estado, acontece o deslocamento do seu espírito, facilitando a incorporação de uma entidade. Isso dentro de um trabalho organizadíssimo, de um centro de Umbanda muito sério, etc., você até pode confiar. Mas quando você está num trabalho num centro, de forma desorganizada, sem segurança, eu não tenho a menor dúvida que essa prática facilita a penetração de espíritos atrasados, entidades atrasadas e até mesmo de entidades viciadas no alcoolismo. E esse é um dos motivos que o médium não deve beber fora dos trabalhos, né? Considerando a garantia da proteção do trabalho, o médium ele não pode ficar embriagado, porque ele acaba dominado pela entidade. E antes de desincorporar, a entidade deve tirar todo o efeito do álcool, deixa o médium com o líquido ingerido, mas sem o seu efeito, ou seja, termina a embriaguez do médium. Isso tem muitos e muitos médiums, isso comprovadamente acontece. Sim, agora, o grande problema é o seguinte: isso durante uma incorporação, né? Digamos que o médium leve um choque por um motivo qualquer. Vamos lá, por exemplo, alguém da hierarquia brigou com o espírito e mandou ele de repente desincorporar. Ok? Vamos imaginar isso daí. Pois bem, isso pode causar um choque no médium, né? Porque não se esqueça que é normal que os médiums sejam conscientes. E quando esses enganos acontecem, o médium pode ficar totalmente embriagado. E aí você tem a desmoralização do médium, que vai ser criticado. É, né? Uma desincorporação mal feita, mal resolvida, né? Uma incorporação que o médium e a entidade não estejam no mesmo patamar, no mesmo nível de consciência, porque eu também acredito que o álcool, para ser ingerido por médiums, essa entidade já tem que ter um equilíbrio, uma consciência. Médiuns novatos, iniciantes, eu acredito que não devam ingerir o álcool. E o senhor falou da questão da organização do centro. Existem também muitos casos de médios que têm problemas com alcoolismo. E começam um trabalho na Umbanda. E aí, como é que se não tiver uma orientação do dirigente? É verdade, nem isso eu citei, é verdade. Né? Eu acho que se puder ser evitado, deve ser evitado. Né?
Por isso é que esse tranca-ruas que citaram dizia, se eu quisesse beber, não vinha fazer isso num terreiro de Umbanda, mas sim num bar de alcoólatras. Muitos dirigentes de terreiros, eles não bebem e nem fumam. E muitas entidades aceitam isso daí, né? Sim. Tem cavalo que não bebe, que eles chamam cavalo médio, né? Que incorpora, e diz que com isso também não bebe, nunca ficou alcoolizado e nem por isso deixou de receber uma entidade. Porque né? A entidade ela tem que conhecer o corpo do seu médium, a capacidade, porque se a pessoa não está... Mas eu concordo com você, Jô, eu acho isso tão delicado, tão complicado. Eu conheço uma senhora que ela trabalha com entidade de Umbanda, ela com o tempo ela ficou diabética e quando ela incorpora com a Mariazinha da praia dela, ela assumiu um compromisso com essa relação que a Jo falou de não comer mais doces, porque quando ela acabava a desincorporação, ela voltava meio tonta, isso não é bom para ela. É verdade. Então, eu acho que não tem que ser aquela imposição, o Exu incorporou, ele é obrigado a beber ou obrigado a fazer com que o médium beba, ao mesmo tempo um guia que faça você comer alguma coisa, principalmente nesse caso que eu te falei da diabetes dessa moça. E o álcool tem a sua importância dentro da ritualística de Umbanda. Tem sua importância. O álcool, como nós estudamos um pouquinho, sabemos que ele é um esterilizador etéreo. Então, também eles utilizam isso com a entidade, com conhecimento, para limpar a áurea. Que é o caso daquele do fumo, né? Sim. Do cachimbo, do charuto. Então tem que ser comedido, tem que ter consciência e não só o médium, mas também a entidade saber trabalhar isso, porque é um elemento de trabalho. Ok, amigos, e fique agora com o segundo bloco com o Augusto e a Jo Castro Neves com as novidades aí da nossa religião.